Você está em um mundo onde suas palavras desaparecem assim que são pronunciadas. Você precisa lembrar, comunicar, negociar, mas sua memória é sua única ferramenta. Você aponta, gesticula e fala, esperando que outra pessoa compreenda exatamente. Agora imagine administrar uma cidade inteira usando apenas memória, gestos e confiança. Esse problema se tornou gigantesco quando comunidades humanas começaram a crescer. Mais pessoas significavam mais alimentos, animais, ferramentas, trocas e responsabilidades. E alguma coisa precisava permanecer registrada depois que todos fossem embora. Antes da escrita, humanos já usavam marcas para representar quantidades. Pedras, objetos e marcas simples podiam ajudar a controlar contagens. Esses sistemas não eram escrita completa, mas prepararam uma transformação extraordinária. A agricultura aumentou os estoques e tornou a administração muito mais complexa. Grãos precisavam ser armazenados, distribuídos e contabilizados com precisão. Animais também precisavam ser controlados, assim como trabalhadores e mercadorias. Foi nesse ambiente que surgiu uma pressão enorme por registros permanentes. Um dos primeiros grandes centros urbanos estava no sul da Mesopotâmia. Era Uruk, uma cidade gigantesca para os padrões do quarto milênio. Arqueólogos encontraram ali algumas das evidências mais antigas de escrita conhecidas. Elas aparecem principalmente em pequenas tabuletas feitas de argila. A datação dessas primeiras tabuletas aponta para aproximadamente 3300 a.C. E existe uma surpresa: elas não começaram contando histórias ou escrevendo poemas. Grande parte registrava coisas extremamente práticas, como alimentos e quantidades. Grãos, peixes, animais e outros produtos aparecem entre os primeiros registros. A escrita nasceu, em grande parte, como tecnologia administrativa. Imagine agora um administrador diante de dezenas de cestos de cevada. Ele precisa lembrar exatamente quanto entrou e quanto saiu. Uma memória falha poderia significar desperdício, disputa ou simplesmente confusão. Então a argila oferecia uma solução simples, barata e abundante. Uma pequena porção podia ser achatada formando uma superfície para registrar informações. Um instrumento de junco pressionava marcas diretamente na argila úmida. No começo, alguns sinais pareciam representações relativamente reconhecíveis de objetos. Um símbolo podia indicar determinado produto ou quantidade associada a ele. Mas os desenhos começaram lentamente a mudar de aparência. A necessidade prática favoreceu sinais mais rápidos e padronizados. As formas foram ficando cada vez mais abstratas e angulares. É daí que surgiria aquilo que hoje chamamos de escrita cuneiforme. O nome significa literalmente algo relacionado ao formato de cunha. Mas existe outra mudança ainda mais importante acontecendo silenciosamente. Os sinais deixavam de representar apenas coisas e começavam a representar sons. Isso abriu uma possibilidade revolucionária: registrar partes da própria linguagem. Um sinal podia carregar significado, som ou uma combinação dos dois. Esse princípio permitia representar ideias muito mais difíceis de desenhar. É uma das grandes viradas na história da escrita humana. Os primeiros sistemas, porém, ainda estavam longe de serem alfabetos. Eles funcionavam através de combinações complexas de sinais e valores. A escrita precisava ser aprendida por especialistas treinados. Surgiu então uma nova figura social: o escriba. O escriba precisava dominar centenas de sinais e convenções diferentes. Isso transformou a escrita em profissão, ferramenta administrativa e forma de poder. Tabuletas passaram a registrar transações, distribuição de recursos e responsabilidades. A escrita começava a controlar informações que ultrapassavam a memória individual. Uma promessa falada podia desaparecer, uma tabuleta permanecia. Uma quantidade esquecida podia ser conferida novamente no registro. Uma transação podia receber uma marca que ajudava a identificar sua origem. Os selos cilíndricos também participaram dessa transformação administrativa. A escrita, portanto, não apareceu isolada de outras tecnologias. Ela fazia parte de uma revolução administrativa maior. Cidades estavam crescendo, e administrar pessoas exigia novas ferramentas. A argila era especialmente conveniente naquele ambiente. Era abundante, barata, moldável e podia preservar marcas por milhares de anos. Isso explica por que tantas evidências antigas sobreviveram até hoje. Mas Uruk não foi necessariamente o único lugar envolvido nessa história. Pesquisadores ainda discutem detalhes sobre como essa transformação aconteceu. Existem evidências e hipóteses sobre sistemas administrativos antigos em outras regiões. Por isso,
Dizer que uma única pessoa inventou a escrita seria enganoso. Não conhecemos o nome de um inventor individual. A escrita parece ter sido resultado de mudanças graduais e coletivas. Milhares de pequenas soluções acabaram produzindo uma tecnologia completamente nova. E essa tecnologia começou transformando objetos em informação permanente. Depois, a própria informação começou a ganhar novas possibilidades. Os sinais passaram a representar palavras, conceitos e componentes sonoros. Esse processo tornou possível registrar partes cada vez maiores da linguagem. Por volta da metade do terceiro milênio antes de Cristo, o sistema estava muito mais desenvolvido. A escrita já servia para assuntos econômicos, religiosos, políticos e literários. Isso significa que a escrita deixou de ser apenas contabilidade. Ela começou a preservar conhecimento, decisões, crenças e histórias. Textos podiam atravessar gerações sem depender exclusivamente da memória oral. Uma pessoa podia morrer, mas suas palavras continuavam registradas. Uma decisão tomada por um governante podia sobreviver ao próprio governante. Uma lista de mercadorias podia sobreviver ao comerciante que a criou. Uma história podia ser copiada, modificada e transmitida muito além de sua origem. A escrita também podia atravessar distâncias que a voz não alcançava. Uma mensagem registrada podia viajar com um mensageiro. Um registro administrativo podia permanecer guardado em um arquivo. E diferentes sociedades começaram a adaptar sistemas de escrita existentes. A cuneiforme acabou sendo utilizada para diversas línguas do Antigo Oriente Próximo. Ao mesmo tempo, outras regiões desenvolveram suas próprias tradições escritas. No Egito, sistemas hieroglíficos surgiram pouco depois das primeiras evidências mesopotâmicas. Isso mostra que a escrita não possui uma única história mundial. Diferentes sociedades encontraram diferentes soluções para problemas semelhantes. A ideia fundamental, entretanto, era extraordinariamente poderosa. Transformar algo passageiro em algo que pudesse permanecer. Transformar pensamento, linguagem e informação em marcas observáveis. Essa talvez seja a verdadeira revolução escondida dentro de uma tabuleta. O ser humano encontrou uma maneira de conversar com pessoas ausentes. E também encontrou uma maneira de conversar com pessoas ainda inexistentes. Hoje, quando você escreve uma mensagem, faz essencialmente algo relacionado. Você transforma pensamentos em símbolos que outra pessoa poderá interpretar depois. A diferença é que agora usamos papel, teclados, telas e redes digitais. Mas a lógica fundamental continua surpreendentemente parecida. Uma ideia nasce na mente e vira uma sequência de símbolos. Esses símbolos atravessam espaço e tempo até chegar a outra pessoa. Há aproximadamente 5.000 anos, isso começou em pequenas tabuletas de argila. Hoje, acontece bilhões de vezes por dia através de dispositivos digitais. A escrita não foi apenas uma forma de registrar o passado. Ela ajudou a humanidade a construir sociedades capazes de lembrar coletivamente. E talvez essa seja sua consequência mais impressionante. Quando você escreve uma frase hoje, cria uma pequena memória fora do cérebro. A mesma necessidade que movia os primeiros escribas ainda existe. Nós simplesmente trocamos a argila pela tecnologia. Se esse detalhe surpreendeu você, conte nos comentários qual foi. E inscreva-se para descobrir como outras coisas básicas da humanidade começaram.